que você acha, Maria? 3 é par ou ímpar? Ai, professor, 3 é ímpar. Concordo com você. Só que eu escrevi que 3 é par. Então, estou falando uma verdade ou estou falando uma falsidade? Falsidade, professor. Isso aí, Maria. Perfeito. João, vem comigo. 2 é par ou ímpar? Ô, professor, 2 é par. Legal. O que eu escrevi? 2 é ímpar. Então, é falso. Opa. E a sentença inteira? Como é que posso avaliar como sendo verdadeira? Se eu partir do pressuposto que 3 é um número par, automaticamente eu mudei totalmente o conceito lógico dessa matemática. Eu criei uma nova matemática onde o número ímpar virou par. Logo, nessa nova matemática, o que era falso vai passar a ser verdadeiro. Então, 3 é par, vai dar para a gente quem? 2 é ímpar, o que estabelece uma sentença por completo como sendo verdade. O que eu falei para vocês no início? Falei que eu estou analisando as proposições e que a bicondicional, se e somente se, será verdadeira quando as duas forem verdadeiras ou quando as duas forem falsas. Neste caso, as duas são falsas, então implica numa verdade, porque eu mudei a lógica, inverti a ideia da lógica matemática. Não. 3 não é par e 2 não é ímpar. Tudo bem, só que a sentença como inteira é uma verdade. Cara, que complicado. Tá querendo dar um nó na minha cabeça? Cuidado, gente. Menos 3 é um número maior que menos 4. Se eu pego agora esse número e elevo ao quadrado, fica menos 3 ao quadrado e menos 4 ao quadrado, que dá 9 e 16. Cuidado. Do lado esquerdo, tá certo, menos 3 é maior que menos 4. Só que se eu elevar ao quadrado, fica 9 e 16, que é menor que 16. Se 9 é menor que 16, então é falso. Logo, eu não posso efetuar esta conta. Isto é um exemplo para a resolução de exercícios. Quando você está resolvendo exercícios e chega a algum valor desse tipo, se você elevar ao quadrado, tem que tomar cuidado. Que cuidado? Você vai ter que pegar os valores que você achou e substituir lá em cima na equação para poder saber se ela vai valer ou não vai valer como sendo verdade. Entenderam a ideia da bicondicional? Que maravilha! O teu professor vai fazer mais exercícios pensando nessa ideia. Vamos agora negar uma condicional. Que condicional? Se P, então Q. Vamos achar a negação dela. Na lógica matemática, a negação de uma condicional também é uma verdade, desde que a condição inicial seja verdade. Eu tenho se P, então Q, e eu vou negá-la como? Muito simples. Se não Q, então não P. Para entendermos melhor a negação dessa condicional, vamos pegar o seguinte exemplo. Se x igual a 2, então x ao quadrado igual a 4, o que é uma verdade, porque elevando 2 ao quadrado, obtenho o resultado 4. A negação dela fica como? Se x ao quadrado diferente de 4, então x é diferente de 2. Professor, então se eu escrever se x é diferente de 2, então x ao quadrado é diferente de 4, é falso. É, sim senhor. Porque o x pode ser mais 2 ou pode ser menos 2, para que o quadrado dele seja 4. Então a negação de x igual a 2, então x ao quadrado igual a 4 fica, se x quadrado é diferente de 4, então x é diferente de 2. Vamos pegar um exemplo de paradoxo. Paradoxo é quando eu não sei definir se ela é uma verdade ou se ela é uma falsidade. Uma sentença só pode ser verdadeira ou falsa, não pode ser as duas ao mesmo tempo. Neste caso, vou pegar um exemplo para analisarmos a lógica matemática. E podemos criar muitos exemplos em cima dessa ideia. Esse paradoxo é bem interessante. Vamos analisar então o que nós estamos vendo. Dá uma olhada. Primeiro item.
0 igual a 1 ou 0 é diferente de 1. Será que este item é verdadeiro ou é falso? Eu estou usando uma disjunção ou, e estou dizendo 0 é igual a 1 ou 0 é diferente de 1. 0 não é igual a 1, então é falso. Só que 0 é diferente de 1, então é uma verdade. E lá na nossa disjunção, gente, o que nós falamos? Basta que uma delas seja verdade para que a sentença inteira seja verdade. Então esse item é verdadeiro. O segundo item, 2 é menor que 1. Opa, 2 é maior que 1. Então é rápido que esse item já é falso. Agora vamos analisar o terceiro item. Temos aqui dois itens falsos. Olha, a letra A é uma verdade, a letra B é falso. A letra C está falando que dentre esses três tem dois falsos. Só que até agora já concluí que esse é falso, a letra B é falso. Então, essa sentença, ela é falsa. Mas que paradoxo que vai existir? Ora, se eu disse que essa sentença é falsa, então ela está mentindo para a gente. Ela está dizendo que temos dois itens falsos, só tem um. Mas agora ela passou a ser verdadeira. Mas não pode ser verdadeira, porque se ela fosse verdadeira, só existiria esse item falso. Então ela é um paradoxo. Eu não sei definir se ela é uma verdade ou se ela é uma mentira. Este exemplo é bem prático para a gente. Nos computadores existe o que nós chamamos de vírus. Os vírus mais comuns são aqueles que fazem o computador rodar sem parar. Essa é uma maldade que você vai ter que refazer, né, a digitação do seu computador. Esse loop que a gente chama do vírus acontece justamente nessa ideia do paradoxo. O computador, ele vai dar a resposta na verdade ou na falsidade. Quando cai num paradoxo, ele não sabe definir se é uma verdade ou se é uma mentira. Então ele começa a rotacionar sem parar, justamente numa ideia tipo essa. Um exemplo bem simples é o seguinte: você pode brincar com seus amigos e fazer essa brincadeira, né, quando precisar. Olha só, inventa uma frase com 3 palavras que vai ser paradoxo. Eu estou mentindo. Quando eu digo eu estou mentindo, eu estou caindo num paradoxo. Por quê? Se eu estiver falando a verdade e eu estou dizendo que eu estou mentindo, estou entrando em confusão comigo mesmo. Como posso falar a verdade dizendo que eu estou mentindo? E se eu estiver mentindo e eu estou falando que eu estou mentindo, eu estou falando a verdade. Então, como posso mentir numa verdade? Gente, paradoxo é muito importante para a gente. O mais importante na lógica é que você aplique todos esses conceitos no seu dia a dia, não só na matemática, na física, na química, na biologia, na história, na geografia e assim por diante. Use o cérebro para tirar proveito desta maravilhosa parte da aula. Vamos agora para conjuntos. Os conceitos primitivos de conjuntos. Eu posso ter uma coleção de revistas. Essa coleção de revistas é conhecida como sendo conjuntos. Uma dessas revistas é conhecida como sendo um elemento desse conjunto como um todo. Agora vamos ouvir um texto. Georg Ferdinando Ludwig Philipp Cantor foi um matemático alemão conhecido por ter criado a moderna teoria dos conjuntos. É a partir desta teoria que chegou ao conceito de número transfinito, incluindo as classes numéricas dos cardinais e ordinais, estabelecendo a diferença entre estes dois conceitos que colocam novos problemas quando se referem a conjuntos infinitos. Cantor fez a distinção entre grupos numeráveis e grupos contínuos. Provou que o conjunto dos números racionais Q é numerável, enquanto que o conjunto dos números reais IR é contínuo, logo maior que o anterior.
Em 1897, Cantor descobriu vários paradoxos suscitados pela teoria dos conjuntos. Foi ele que utilizou pela primeira vez o símbolo IR para representar o conjunto dos números reais. Os matemáticos modernos aceitaram plenamente o trabalho desenvolvido por Cantor na sua teoria dos conjuntos, reconhecendo-a como uma mudança de paradigma da maior importância. Então, nosso querido Cantor, há 100 e poucos anos atrás, ele classificou os conjuntos para quê? Para encher a gente ou para ajudar a gente e facilitar a nossa vida? Como nós falamos para vocês, a matemática é a rainha das ciências, então ela tem que ser o quê? Ela tem que ser o guia desse comboio, que são as ciências. Então, precisamos classificar os números em conjuntos distintos entre si, que possam ter alguns elementos em comum. Vamos então pensar da mesma forma que Cantor pensou, para podermos reunir esses conjuntos. Olha só, vamos começar com o conjunto dos números naturais. Os números naturais começam com a letra N, então vamos representar este conjunto com a letra N. Aqui no Brasil, contamos o 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante como sendo natural. Quando Cantor representou os números naturais, ele começou do 1. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E não considerou o 0. Então, se você vai estudar inglês ou francês ou qualquer outra língua e pegar algum livro de matemática que fala sobre o conjunto dos números naturais, você provavelmente não encontrará o 0 como sendo um número natural. A ideia é muito simples. Quando eu pergunto você quantos anos você tem, você vai dizer para mim, tantos anos. Quando eu pergunto se você tem algum relógio, você vai dizer sim, tenho um relógio. Porém, se você não tiver relógio, o que você fala? Não tenho relógio. Ou você fala, tenho 0 relógio. Não, não é natural falar 0. Como não é natural falar 0, automaticamente esse número não é o número natural. Porém, no Brasil, vamos estudar esse número como sendo o número natural. Uma curiosidade sobre o 0, que até os árabes, até 700 depois de Cristo, o 0 não era considerado como sendo número, porque não sabiam definir o que era nada. A partir dos árabes do ano 700 depois de Cristo, que o 0 foi introduzido na língua mundial. E o 0 aqui é zero em inglês, e assim por diante, em árabe é sefro, que vem de uma palavra árabe. Vamos avançar um pouquinho? Eu vou no bar e compro, por exemplo, um chocolate. Não tenho dinheiro, fico devendo. Daí existe a necessidade de criar outros números. Um pastor de ovelhas, basta contar quantas ovelhas tem. 1, 2, 3, 4. Então é natural ele contar. Agora começou a existir o comércio, então começou a ter a necessidade de trabalhar os números negativos. Os números negativos, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Todos esses são números negativos e positivos. Negativos ou positivos. E tem o 0, que não é nem negativo, não é nem positivo.